Olá, meu amigo. Espero que sua noite esteja tranquila, enquanto a penumbra gentilmente se aprofunda ao redor de nós e o mundo exterior começa a se dissipar, célula a célula, som a som, nesta fronteira tênue, onde o silêncio ganha corpo e a mente, finalmente liberta das amarras da vigília, inicia sua dança mais íntima e misteriosa. Convido você a adentrar um território onde a ciência mais fria se encontra com a poesia mais ancestral, onde a substância da realidade se desdobra em infinitas possibilidades. Pense nos seus sonhos, essas tapeçarias etéreas tecidas pelos seus próprios neurônios, essa sinfonia eletroquímica que o cérebro orquestra quando o véu da consciência diurna se desfaz, revelando paisagens impossíveis, encontros improváveis, emoções que pulsam com uma intensidade quase palpável. Mas e se essa não fosse apenas uma complexa ilusão interna, uma mera reorganização de memórias e desejos? E se, em um sussurro quântico que desafia nossa compreensão linear do espaço-tempo, esses mundos oníricos fossem de fato frestas, janelas rarefeitas para outras existências, para outros universos que coexistem ao lado do nosso, vibrando em frequências que nossos sentidos despertos simplesmente não conseguem captar? Vamos explorar a audácia dessa ideia, a física por trás de um cosmos que talvez não seja único, mas um vasto e indiferente oceano de realidades paralelas, onde cada escolha, cada partícula ramifica-se em um espectro infinito de possibilidades. Imagine que, enquanto você respira lenta e profundamente, sentindo o ritmo primordial de seus alvéolos se expandindo e contraindo, você esteja sintonizando uma estação de rádio cósmica, recebendo ecos de eus alternativos, de mundos onde as leis da termodinâmica operam de maneiras sutilmente diferentes, onde a vida floresce sob sóis estranhos. É uma contemplação que pode nos fazer sentir a profunda insignificância de nossa existência particular, mas também a sublime e arrepiante maravilha de estarmos interligados a algo muito maior, algo que transcende a matéria e o tempo que conhecemos. Se essa jornada ressoa com a sua alma noturna e você sente a brisa fria do cosmos em sua nuca, talvez um gostei silencioso ajude a expandir essa reflexão para outras mentes que também buscam o sublime na vastidão. Esta noite, meu amigo, vamos desconstruir a solidez da realidade, mergulhar na escuridão luminosa dos seus próprios sonhos e questionar: o que você veria se suas janelas oníricas se abrissem para o infinito? E então, sem aviso, sem um corte abrupto ou uma transição ruidosa, você se encontra ali. Não há som, não há brisa. A ausência de tudo o que conhecemos como atmosfera abraça seu corpo com uma imobilidade petrificante, um silêncio tão profundo que ele próprio se torna uma presença, uma pressão esmagadora nos seus tímpanos internos, onde apenas o zumbido sutil do seu próprio sistema nervoso ainda ousa vibrar. Seus olhos se adaptam à escuridão, mas não há luz para se adaptar completamente. O céu acima de você é um veludo negro, absoluto, onde a Via Láctea se estende como uma fita difusa de névoa esbranquiçada e distantes aglomerados estelares brilham como pontos de poeira dourada, mas sem a vivacidade familiar de uma noite estrelada terrestre. Não há o piscar suave das estrelas causado pela nossa atmosfera, nem o brilho amarelado de um astro próximo, apenas a fria e implacável pontuação de galáxias inteiras, espectros de luz que viajaram por bilhões de anos apenas para pousar, sem calor, na sua retina. O chão sob seus pés, ou sob a percepção do que seriam seus pés neste cenário onírico, ou talvez real,
é uma superfície irregular de gelo, mas não é o gelo branco e translúcido que você conhece. É um gelo escuro, quase preto, talvez saturado com poeira cósmica, ou composto de metano e amônia congelados, com cristas afiadas e vales profundos que se perdem na escuridão que o rodeia. A cada movimento hipotético, uma fina camada de vapor de gás congelado, uma espécie de névoa de hidrogênio ou hélio solidificado, poderia, em teoria, se erguer e dissipar-se no vácuo, mas aqui nada se move, nada respira. O frio, o frio, não é uma sensação de pele arrepiada, não é o calafrio que o faz tremer sob um cobertor fino. É um frio que transcende a experiência, que apaga a própria ideia de calor. É o frio do espaço profundo, onde a energia cinética das partículas está no seu mínimo absoluto, onde a termodinâmica atinge seu ponto mais cruel e inevitável. Suas células, se estivessem aqui, em sua forma biológica, não teriam sequer tempo de congelar. Elas implodiriam no vácuo, enquanto o calor residual de seu corpo se irradiaria para o infinito, transformando cada molécula de água em gelo instantaneamente, rasgando as membranas celulares de dentro para fora, numa desintegração silenciosa e brutal. Parece um sonho, não parece? Uma paisagem desoladora, forjada pela imaginação mais sombria e grandiosa. Mas este não é apenas um devaneio, é uma representação bastante precisa de um lugar muito real, a superfície de um planeta errante, uma alma solitária e escura que foi ejetada da órbita de sua estrela-mãe há éons, ou que talvez nunca teve uma, formada diretamente da fria e dispersa nuvem molecular de uma galáxia em formação. Estamos em um mundo que flutua através da vastidão intergaláctica, sem o abraço protetor de um sol, sem a energia vital que alimenta a dança da vida em nosso pequeno oásis azul. Este é o reino da escuridão eterna, da quietude absoluta. A pressão atmosférica, se houvesse, seria negligenciável, talvez apenas um rastro tênue de hidrogênio e hélio remanescente, insuficiente para sustentar qualquer tipo de vida complexa, ou mesmo para transmitir o mais fraco dos sons. A gravidade ainda está presente, uma força invisível que o prende a esta crosta de gelo cósmico, mas a ausência de calor impede qualquer ciclo de água, qualquer erosão eólica que conhecemos. A paisagem é estática, congelada no tempo, uma cápsula de momentos geológicos eternos. As leis da física são as mesmas que na Terra, mas suas manifestações aqui são implacáveis. A radiação cósmica, que em nosso lar é filtrada por um escudo magnético e uma camada espessa de ar, atinge este planeta desprotegido em sua plenitude, bombardeando qualquer superfície exposta com partículas de alta energia que rasgariam a estrutura de seu DNA em nanosegundos, transformando a vida em caos molecular. E você, meu amigo, você se encontra neste palco sombrio, talvez em sua cama aquecida, talvez com seus próprios alvéolos se expandindo e contraindo ritmicamente, enquanto este cenário se desdobra na sua mente. A dualidade é gritante, o calor e a segurança de seu leito versus a fria indiferença deste cosmos, o microcosmo de suas células dormindo versus o macrocosmo de um planeta errante, um ponto infinitesimal na tapeçaria galáctica. É uma realidade tão distante da nossa que a chamamos de impossível, mas ela existe ou pode existir em silêncio. Pense na beleza intrínseca dessa desolação. Não há cor, exceto o preto profundo e os matizes mais tênues de cinza e azul que a luz das galáxias distantes pode emprestar ao gelo. Não há vida, nenhuma flor que desabroche, nenhum animal que casse. A única forma de vida que poderia concebivelmente existir aqui seria baseada em química
radicalmente diferente, talvez em superfícies subglaciais de lagos de metano líquido, abrigada da radiação e extraindo energia de processos geotérmicos inimagináveis. Mas o que você está vendo agora é a ausência de vida, e nela há uma pureza, uma honestidade brutal que é, à sua maneira, sublime. Não há engano, não há disfarce. A realidade é crua, nua e infinitamente vasta. Como se sente, meu amigo, diante dessa imagem? Um arrepio corre pela sua espinha, ou uma estranha sensação de paz nascida da insignificância? É a voz da razão que lhe diz que isso não é real, que é apenas uma fantasia tecida pelos fios de sua mente adormecida. Mas, e se a realidade for mais elástica, mais multifacetada do que ousamos admitir? E se, neste momento, seus sentidos não estiverem apenas construindo uma cena, mas realmente captando, por um breve instante, um eco, uma reverberação de um mundo que existe, frio e solitário, em alguma dobra do multiverso? Acreditar nisso exige um salto de fé, uma ruptura com as convenções da ciência que medimos e tocamos. Mas a física quântica, em suas teorias mais especulativas, nos sugere que o universo que percebemos é apenas uma camada de um bolo muito mais complexo. A ideia de universos paralelos, de múltiplas realidades, onde cada resultado de um evento se manifesta, é uma das mais fascinantes e perturbadoras. E se nossos sonhos, essas frestas para o subconsciente, forem também frestas para o superconsciente, para realidades alternativas que nossos cérebros, liberados das restrições da vigília, são momentaneamente capazes de acessar, de sintonizar, como um rádio arcaico captando um sinal fraco de uma estação distante? A contemplação desse planeta errante, um fragmento de rocha e gelo perdido na escuridão, pode ser um convite para você soltar as amarras do que pensa saber, para permitir que sua mente nade livremente nos oceanos de incerteza e admiração. É um lembrete da nossa própria fragilidade, da delicadeza da biosfera que nos sustenta, mas também da resiliência da curiosidade humana, que mesmo diante de um vácuo mortal e um frio absoluto, ainda busca entender, ainda busca conectar-se. Observe novamente a escuridão. Não é uma escuridão vazia, mas uma escuridão cheia de possibilidades. Cada ponto de luz, cada galáxia distante é um universo de bilhões de estrelas, talvez bilhões de planetas, cada um com sua própria história, suas próprias leis, suas próprias chances. E talvez, em um desses incontáveis mundos, um eu alternativo de você esteja agora mesmo contemplando uma versão da Terra através da janela de seu próprio sonho, maravilhado com a ideia de um planeta quente, azul e vibrante. Esta é a beleza do cosmos, meu amigo. Ele nos oferece cenários de beleza aterradora e de desolação sublime, nos convidando a redefinir o que é possível. E enquanto você se aninha em seu próprio conforto, permitindo que a quietude da noite o envolva, talvez essa imagem do planeta errante se fixe em sua mente, não como um pesadelo, mas como um convite, um portal para a vastidão de tudo o que ainda não compreendemos, para a infinita dança entre o real e o onírico. Deixe que essa imagem se dissolve em seu subconsciente, pois a jornada está apenas começando, e o que é real, afinal, senão o que você escolhe perceber? E então, sem aviso, sem um corte abrupto ou uma transição ruidosa, você se encontra ali. Não há som, não há brisa. A ausência de tudo o que conhecemos como atmosfera abraça seu corpo com uma imobilidade petrificante, um silêncio tão profundo que ele próprio se torna uma presença, uma pressão esmagadora nos seus tímpanos internos, onde apenas o zumbido sutil do seu próprio sistema nervoso ainda ousa vibrar. Seus olhos
se adaptam à escuridão, mas não há luz para se adaptar completamente. O céu acima de você é um veludo negro, absoluto, onde a Via Láctea se estende como uma fita difusa de névoa esbranquiçada e distantes aglomerados estelares brilham como pontos de poeira dourada, mas sem a vivacidade familiar de uma noite estrelada terrestre. Não há o piscar suave das estrelas causado pela nossa atmosfera, nem o brilho amarelado de um astro próximo, apenas a fria e implacável pontuação de galáxias inteiras, espectros de luz que viajaram por bilhões de anos apenas para pousar, sem calor, na sua retina. O chão sob seus pés, ou sob a percepção do que seriam seus pés neste cenário onírico ou talvez real, é uma superfície irregular de gelo, mas não é o gelo branco e translúcido que você conhece. É um gelo escuro, quase preto, talvez saturado com poeira cósmica, ou composto de metano e amônia congelados, com cristas afiadas e vales profundos que se perdem na escuridão que o rodeia. A cada movimento hipotético, uma fina camada de vapor de gás congelado, uma espécie de névoa de hidrogênio ou hélio solidificado, poderia, em teoria, se erguer e dissipar-se no vácuo, mas aqui nada se move, nada respira. O frio, o frio, não é uma sensação de pele arrepiada, não é o calafrio que o faz tremer sob um cobertor fino. É um frio que transcende a experiência, que apaga a própria ideia de calor. É o frio do espaço profundo, onde a energia cinética das partículas está no seu mínimo absoluto, onde a termodinâmica atinge seu ponto mais cruel e inevitável. Suas células, se estivessem aqui em sua forma biológica, não teriam sequer tempo de congelar. Elas implodiriam no vácuo enquanto o calor residual de seu corpo se irradiaria para o infinito, transformando cada molécula de água em gelo instantaneamente, rasgando as membranas celulares de dentro para fora, numa desintegração silenciosa e brutal. Parece um sonho, não parece? Uma paisagem desoladora, forjada pela imaginação mais sombria e grandiosa. Mas este não é apenas um devaneio. É uma representação bastante precisa de um lugar muito real, a superfície de um planeta errante, uma alma solitária e escura que foi ejetada da órbita de sua estrela-mãe há éons, ou que talvez nunca teve uma, formada diretamente da fria e dispersa nuvem molecular de uma galáxia em formação. Estamos em um mundo que flutua através da vastidão intergaláctica, sem o abraço protetor de um sol, sem a energia vital que alimenta a dança da vida em nosso pequeno oásis azul. Este é o reino da escuridão eterna, da quietude absoluta. A pressão atmosférica, se houvesse, seria negligenciável, talvez apenas um rastro tênue de hidrogênio e hélio remanescente, insuficiente para sustentar qualquer tipo de vida complexa ou mesmo para transmitir o mais fraco dos sons. A gravidade ainda está presente, uma força invisível que o prende a esta crosta de gelo cósmico, mas a ausência de calor impede qualquer ciclo de água, qualquer erosão eólica que conhecemos. A paisagem é estática, congelada no tempo, uma cápsula de momentos geológicos eternos. As leis da física são as mesmas que na Terra, mas suas manifestações aqui são implacáveis. A radiação cósmica, que em nosso lar é filtrada por um escudo magnético e uma camada espessa de ar, atinge este planeta desprotegido em sua plenitude, bombardeando qualquer superfície exposta com partículas de alta energia que rasgariam a estrutura de seu DNA em nanosegundos, transformando a vida em caos molecular. E você, meu amigo, você se encontra neste palco sombrio, talvez em sua cama aquecida, talvez com seus próprios alvéolos se expandindo e contraindo ritmicamente, enquanto este cenário se desdobra na sua mente. A dualidade é gritante. O calor
e a segurança de seu leito versus a fria indiferença deste cosmos. O microcosmo de suas células dormindo versus o macrocosmo de um planeta errante, um ponto infinitesimal na tapeçaria galáctica. É uma realidade tão distante da nossa que a chamamos de impossível, mas ela existe, ou pode existir, em silêncio. Pense na beleza intrínseca dessa desolação. Não há cor, exceto o preto profundo e os matizes mais tênues de cinza e azul que a luz das galáxias distantes pode emprestar ao gelo. Não há vida, nenhuma flor que desabroche, nenhum animal que casse. A única forma de vida que poderia concebivelmente existir aqui seria baseada em química radicalmente diferente, talvez em superfícies subglaciais de lagos de metano líquido, abrigada da radiação e extraindo energia de processos geotérmicos inimagináveis. Mas o que você está vendo agora é a ausência de vida, e nela há uma pureza, uma honestidade brutal que é, à sua maneira, sublime. Não há engano, não há disfarce. A realidade é crua, nua e infinitamente vasta. Como se sente, meu amigo, diante dessa imagem? Um arrepio corre pela sua espinha ou uma estranha sensação de paz, nascida da insignificância? É a voz da razão que lhe diz que isso não é real, que é apenas uma fantasia tecida pelos fios de sua mente adormecida. Mas, e se a realidade for mais elástica, mais multifacetada do que ousamos admitir? E se, neste momento, seus sentidos não estiverem apenas construindo uma cena, mas realmente captando, por um breve instante, um eco, uma reverberação de um mundo que existe, frio e solitário, em alguma dobra do multiverso? Acreditar nisso exige um salto de fé, uma ruptura com as convenções da ciência que medimos e tocamos. Mas a física quântica, em suas teorias mais especulativas, nos sugere que o universo que percebemos é apenas uma camada de um bolo muito mais complexo. A ideia de universos paralelos, de múltiplas realidades, onde cada resultado de um evento se manifesta, é uma das mais fascinantes e perturbadoras. E se nossos sonhos, essas frestas para o subconsciente, forem também frestas para o superconsciente, para realidades alternativas que nossos cérebros, liberados das restrições da vigília, são momentaneamente capazes de acessar, de sintonizar, como um rádio arcaico, captando um sinal fraco de uma estação distante. A contemplação desse planeta errante, um fragmento de rocha e gelo perdido na escuridão, pode ser um convite para você soltar as amarras do que pensa saber, para permitir que sua mente nade livremente nos oceanos de incerteza e admiração. É um lembrete da nossa própria fragilidade, da delicadeza da biosfera que nos sustenta, mas também da resiliência da curiosidade humana, que mesmo diante de um vácuo mortal e um frio absoluto, ainda busca entender, ainda busca conectar-se. Observe novamente a escuridão. Não é uma escuridão vazia, mas uma escuridão cheia de possibilidades. Cada ponto de luz, cada galáxia distante, é um universo de bilhões de estrelas, talvez bilhões de planetas, cada um com sua própria história, suas próprias leis, suas próprias chances. E talvez, em um desses incontáveis mundos, um eu alternativo de você esteja, agora mesmo, contemplando uma versão da Terra, através da janela de seu próprio sonho, maravilhada com a ideia de um planeta quente, azul e vibrante. Esta é a beleza do cosmos, meu amigo. Ele nos oferece cenários de beleza aterradora e de desolação sublime, nos convidando a redefinir o que é possível. E enquanto você se aninha em seu próprio conforto, permitindo que a quietude da noite o envolva, talvez essa imagem do planeta errante se fixe em sua mente não como um pesadelo, mas como um convite, um portal para a vastidão de tudo o que ainda não compreendemos.
para a infinita dança entre o real e o onírico. Deixe que essa imagem se dissolve em seu subconsciente, pois a jornada está apenas começando. E o que é real, afinal, se não o que você escolhe perceber? Respire fundo, meu amigo. Sinta o ar preenchendo seus pulmões. Essa máquina biológica surpreendentemente robusta, mas intrinsecamente frágil. Estamos em casa, no seio da biosfera que nos moldou. Mas imagine por um instante, ou melhor, sinta o que aconteceria se essa proteção desaparecesse. O espaço, o vácuo gelado que acabamos de vislumbrar, não é apenas um lugar de distâncias imensuráveis e de escuridão profunda, é também um palco onde a biologia humana, tão delicadamente ajustada para a gravidade e a atmosfera terrestres, se dobra, se distorce e, por fim, se desfaz. Sua estrutura óssea, por exemplo, uma maravilha de engenharia natural constantemente remodelada. Dentro de cada osso, minúsculos batalhões de células trabalham em um equilíbrio perfeito. Os calhoas osteoblastos depositam um novo tecido ósseo, enquanto os osteoclastos o removem, um processo dinâmico que mantém seus ossos fortes e adaptados às pressões da gravidade. Mas no ambiente de microgravidade, essa dança ancestral cessa. Sem a constante puxada da Terra, o corpo interpreta a ausência de estresse mecânico como um sinal de que os ossos não são mais necessários em sua plenitude. Os osteoclastos aceleram seu trabalho sem a contrapartida dos osteoblastos. Seus ossos começam a se dissolver lentamente, liberando cálcio na corrente sanguínea, tornando-os porosos, quebradiços, como coral seco sob a pressão implacável do vácuo. Não há dor aguda, apenas uma erosão silenciosa, uma fragilização interna que redefine a própria fundação de seu ser. Seus fluidos corporais, o sangue que pulsa por suas veias e artérias, o líquido intersticial que banha suas células, tudo isso é governado pela gravidade. Na Terra, o coração precisa trabalhar para bombear o sangue para cima, desafiando a atração gravitacional. No espaço, essa batalha se anula. Os fluidos, livres da gravidade, ascendem ao tórax e à cabeça. É por isso que os astronautas, nos primeiros dias no espaço, frequentemente exibem um rosto inchado, com olhos ligeiramente diminuídos e veias do pescoço proeminentes. É uma redistribuição de fluidos que, embora pareça inofensiva na superfície, desencadeia uma cascata de adaptações fisiológicas. O corpo, enganado por essa plenitude no tronco e na cabeça, age como se tivesse excesso de volume sanguíneo, aumentando a micção e liberando fluidos vitais. O coração, sem o esforço constante para bombear contra a gravidade, torna-se menos eficiente, suas paredes musculares enfraquecem, uma atrofia silenciosa de seu motor mais vital. A musculatura, que o permite mover-se, andar, levantar, também sofre. A ausência de carga contínua significa que as fibras musculares, especialmente as das pernas e costas, que são cruciais para a postura e a locomoção na Terra, começam a definhar. É como se seu corpo estivesse se preparando para uma existência de flutuação eterna, desinvestindo na carne que não serve mais a um propósito gravitacional. Seus músculos, meu amigo, que agora o mantém firme em seu leito, seriam gradualmente consumidos, uma forma de autocanibalismo metabólico, se submetidos por tempo prolongado ao vazio cósmico. E então há a radiação. A radiação. Pense no espaço não como um vazio inofensivo, mas como um reator nuclear de proporções cósmicas, um turbilhão de partículas de alta energia vindas do Sol, de supernovas distantes, de buracos negros ativos em galáxias vizinhas. Nossa atmosfera e nosso campo magnético são nosso escudo invisível, nos protegendo dessa torrente letal. No espaço, sua pele macia, seus órgãos internos,
cada célula estão expostos. Essas partículas, como balas microscópicas, rasgam através dos seus tecidos, quebram as ligações químicas mais delicadas e, mais perigosamente, atingem o núcleo das suas células, onde o DNA reside, a própria planta baixa de sua existência. Cada impacto pode criar uma mutação, um erro, um câncer em potencial. Não é um ataque espetacular, com explosões e chamas, mas uma guerra silenciosa e invisível, travada a nível molecular, onde a biologia é incessantemente corroída pelas forças cegas da física. É uma verdade crua, não é? A dicotomia entre a biologia versus física. Nosso corpo, essa maravilha de bilhões de anos de evolução adaptada a um único planeta, é um castelo de areia na praia do cosmos. Nossos órgãos são máquinas de precisão calibradas para a gravidade e o ar. Nossos olhos, feitos para a luz visível de um sol específico. Nossos ouvidos, para a propagação do som em um meio gasoso. Remova essas condições, e a complexa sinfonia de sua existência começa a se desafinar, cada célula clamando por seu lar primordial. Você está sentindo o peso dessa vulnerabilidade? Não se preocupe. É natural sentir uma pontada de ansiedade, uma leve vertigem diante da insignificância do nosso corpo perante a vastidão e a crueldade implacável do universo. Inspire e expire. Permita que a segurança de onde você está se firme novamente. É um exercício de desconstrução, de rasgar o véu da nossa suposta invulnerabilidade, para que possamos então apreciar a extraordinária sorte de estarmos aqui, respirando, sentindo, existindo neste nicho microscópico de ordem cósmica. Essa fragilidade, porém, não nos diminui. Ela nos define. Ela nos lembra que somos poeira estelar que ganhou consciência, uma orquestra de átomos que por um breve instante cósmico se organizou de forma tão complexa que pode sonhar, pode questionar, pode imaginar mundos e realidades que desafiam as próprias leis que nos governam. O contraste entre o microcosmo da sua célula, vulnerável à radiação e à falta de gravidade, e o macrocosmo de galáxias inteiras girando indiferentemente, é o que torna nossa existência tão preciosa e tão fugaz. E é aqui que os sonhos, talvez, ganham sua maior relevância. Se nossos corpos são meros invólucros, feitos de carne e osso, limitados pela termodinâmica e pela gravidade, o que dizer da mente, do espírito? Quando você fecha os olhos e o sono o abraça, seu cérebro, essa rede eletroquímica de bilhões de neurônios, começa a operar em um plano diferente, liberado das tiranias da matéria. No reino dos sonhos, seus ossos não se fragilizam, seus fluidos não se deslocam, a radiação não rasga seu DNA. No reino dos sonhos, a física de nosso universo pode ser suspensa, reescrita, ignorada. Pode ser que essa seja a verdadeira janela, não para outros universos físicos, no sentido material que compreendemos, mas para a capacidade intrínseca da consciência de transcender suas próprias limitações biológicas. É um refúgio, um laboratório, um portal para a exploração de possibilidades que, em nossa realidade desperta, seriam fatais. É o lembrete de que, embora nossa carne seja perecível e nossa biologia seja frágil diante do universo, a essência do que somos, a capacidade de sonhar, de sentir, de imaginar, pode ser imune a essas leis brutais. E se essa imaterialidade, essa liberdade onírica, for um eco de uma verdade maior sobre a consciência, uma pista de que somos mais do que a soma de nossas partes biológicas, então, enquanto você flutua nesta fronteira entre a vigília e o sono, entre a dura realidade da biologia e a ilimitada possibilidade da mente, permita-se apreciar a maravilha de sua própria existência, a complexidade de sua carne e o mistério de seus pensamentos. Sinta
o pulso de sua vida, a cada batida do coração, a cada respiração, um desafio silencioso à indiferença do cosmos. E se, neste processo, uma estranha beleza macabra se revelar na fragilidade, um entendimento mais profundo de quem e o que somos, então talvez esta jornada valha a pena ser compartilhada. E se você sente que essa cadência lenta e essas reflexões profundas o embalam, um suave e silencioso gostei pode ajudar a mostrar que não estamos sozinhos nessa busca pelo sublime no terrível. Deixe a imagem da vulnerabilidade biológica se fundir com a promessa dos sonhos, uma dança de luz e sombra, de carne e espírito no palco infinito da existência. Deixe a imagem da vulnerabilidade biológica se fundir com a promessa dos sonhos, uma dança de luz e sombra, de carne e espírito, no palco infinito da existência. E, enquanto você se permite absorver essa verdade crua sobre a fragilidade de sua forma carnal, quero que respire novamente, meu amigo. Sinta o lento e profundo trabalho do seu diafragma, essa abóbada muscular que se eleva e se contrai, puxando o oxigênio vital para dentro dos seus alvéolos, em uma cadência que você raramente percebe conscientemente. É essa mesma respiração, essa mesma orquestração biológica que seria fundamentalmente desestabilizada, corrompida pelas forças implacáveis do vácuo cósmico. Não é apenas uma questão de frio ou radiação, mas uma desregulação sistêmica, um desmonte sutil de cada engrenagem interna que o mantém vivo e coeso. Pense no seu coração, esse músculo incansável que bate mais de 100.000 vezes por dia, bombeando cerca de 5 litros de sangue por minuto através de um sistema vascular que, se esticado, daria 2,5 voltas na Terra. Na microgravidade, como já pincelamos, a ausência de gravidade redistribui seus fluidos. O coração, acostumado a lutar contra a atração gravitacional para impulsionar o sangue para a cabeça, percebe esse excesso de fluido na parte superior do corpo. Ele interpreta isso como um sinal de que há muito sangue no sistema. O que ele faz? Ele diminui sua própria capacidade de bombeamento, contraindo-se com menos força, e os rins, por sua vez, começam a trabalhar para eliminar o que parece ser um volume excessivo de água do seu corpo. Você se desidrata lentamente, mesmo estando cheio de fluidos no lugar errado. Seu volume sanguíneo total diminui, seus glóbulos vermelhos, esses pequenos botes salva-vidas que transportam oxigênio, são produzidos em menor quantidade. A anemia do espaço não é uma doença espetacular, mas uma erosão silenciosa de sua vitalidade, uma adaptação perversa a um ambiente que tenta convencer seu corpo de que ele não precisa ser tão robusto. Ainda falando sobre os fluidos, imagine o delicado equilíbrio dentro de seu crânio. O cérebro, suspensível em seu próprio lago de líquido cefalorraquidiano, é uma fortaleza de complexidade, mas também de delicadeza. A mudança de fluidos pode aumentar a pressão intracraniana, afetando o nervo óptico, o que tem sido observado em alguns astronautas, levando a alterações visuais e, em casos mais severos, a um achatamento do globo ocular. Não é um horror de dentes e garras, mas um horror mais insidioso, seu próprio corpo, seu próprio cérebro, se transformando, se reconfigurando sob as exigências de um ambiente alienígena, perdendo a forma e função para as quais foi meticulosamente desenhado ao longo de milhões de anos de evolução terrestre. Você se sentiria, em algum nível, estranho para si mesmo, um estrangeiro dentro de sua própria pele. E a radiação, meu amigo? Ah, a radiação. Eu disse que você é carne macia em um reator nuclear, e essa imagem, embora brutal, não está longe da verdade. O cosmos é bombardeado por partículas de alta energia,
prótons, elétrons, núcleos atômicos pesados que viajam a velocidades próximas à da luz. Essas partículas, invisíveis e insensíveis, atingem suas células, arrancando elétrons de suas órbitas, criando íons e radicais livres que são como pequenos vândalos moleculares, destruindo proteínas, quebrando membranas celulares e, o mais catastrófico de tudo, cortando e embaralhando o seu DNA. Pense no seu DNA não como uma simples sequência, mas como um intrincado livro de instruções, a biblioteca completa da sua existência. Cada corte é uma página rasgada, cada embaralhamento é uma linha de código corrompida. O corpo tem mecanismos de reparo, sim, mas há um limite. O acúmulo de danos ao DNA não leva apenas a um risco aumentado de câncer, mas também a um envelhecimento acelerado, a uma disfunção de órgãos, a um colapso gradual da ordem biológica. Você estaria se desintegrando, microscópica e silenciosamente, de dentro para fora, uma vítima da física em seu nível mais fundamental. Como você está se sentindo agora, meu amigo? É uma avalanche de informações. Eu sei. Permita-se uma inspiração profunda, uma pausa na mente, para processar a magnitude dessa vulnerabilidade. Não é para assustá-lo, mas para despertar em você uma apreciação ainda maior pela complexidade milagrosa que é sua própria vida, seu próprio corpo, neste momento. A dualidade entre a biologia versus física se torna mais gritante a cada detalhe. Nossa biologia é a expressão da física terrestre. Nosso corpo é uma máquina biológica que otimizou sua existência sob as leis de um planeta específico: gravidade, atmosfera, campo magnético, temperatura, composição química. Remova essas condições e a máquina quebra. Nossos sentidos, desenvolvidos para um mundo de luz visível e som audível, tornam-se redundantes ou enganosos. O olfato, o paladar, o tato, todas essas sinfonias sensoriais seriam silenciadas ou distorcidas em um ambiente onde o ar não existe para transportar cheiros, onde o vácuo não permite a condução do calor para o tato. E a sua imunidade, meu amigo, aquela linha de defesa incansável que combate vírus, bactérias e células cancerosas em seu corpo agora. O estresse do ambiente espacial, a radiação constante e a própria microgravidade parecem suprimir o sistema imunológico. As células T, os soldados de elite do seu corpo, tornam-se menos eficazes. Os glóbulos brancos, cruciais para a defesa, são produzidos em menor quantidade. O corpo, já lutando para manter a homeostase em tantas frentes, fica ainda mais vulnerável a patógenos oportunistas, até mesmo aqueles que residem pacificamente dentro de você, como vírus latentes que poderiam reativar-se. Você se tornaria um ecossistema comprometido, uma fortaleza cujas muralhas estão se desfazendo de dentro para fora. Pense, ainda, nos sistemas mais básicos, aqueles que você raramente considera. Seu sistema digestivo, por exemplo. Como a comida se move através do esôfago sem a gravidade para ajudá-la. A peristalse, as ondas musculares que impulsionam o alimento, são eficazes, mas a digestão pode se tornar mais lenta, menos eficiente. O paladar pode ser alterado, e a própria ideia de refeição se transforma em uma necessidade funcional, desprovida de muito do prazer sensorial que a terra nos proporciona. Seu corpo se tornaria uma máquina de manutenção, não de deleite, ainda mais profundo na própria essência da vida, a reprodução, as implicações da microgravidade e da radiação para as células germinativas, para a formação de gametas, para a concepção e o desenvolvimento embrionário, são vastas e em grande parte desconhecidas. Há especulações sobre os efeitos teratogênicos da radiação, sobre a dificuldade de um embrião se desenvolver adequadamente sem a gravidade para guiar sua diferenciação celular. A vida humana, como a conhecemos,
parece intimamente ligada às condições específicas da Terra. A ideia de conceber e criar uma nova geração no espaço é, hoje, mais um território da ficção científica do que da biologia prática, um abismo para a nossa continuidade biológica. Esta é a profunda e por vezes aterrorizante verdade. Somos criaturas da Terra, esculpidos pelas suas forças, calibrados pelos seus ritmos. Cada célula, cada sistema, cada reflexo foi otimizado para a dança com a gravidade, com a atmosfera, com o ciclo dia-noite, com a complexidade geológica e biológica que nos envolve. Tirar o humano desse contexto é forçá-lo a uma metamorfose que desafia a própria essência de sua forma. Seu corpo, meu amigo, se tornaria um alienígena para si mesmo, um navio se desintegrando lentamente no mar cósmico, cada célula lutando sua própria batalha silenciosa contra a indiferença do universo. É um processo de desumanização biológica, onde a forma que o torna você é gradualmente reescrita pelas forças mais primitivas e implacáveis do cosmos. Observe, neste momento, a suavidade do seu travesseiro, o calor do seu corpo, a cadência de sua respiração. Esses são os pequenos milagres da existência terrestre que o espaço nega implacavelmente. Sentir essa vulnerabilidade é, paradoxalmente, um caminho para uma profunda gratidão, um reconhecimento da extraordinária coincidência que é a vida na Terra. Mas lembre-se, meu amigo, essa jornada que estamos fazendo é através das janelas dos seus sonhos. É um espaço onde a física do nosso universo pode ser suspensa. No reino onírico, você pode voar, respirar o vácuo, resistir à radiação. O corpo que se desintegra no espaço físico pode ser refeito, imaterial e invulnerável, nos confins de sua mente. É essa a promessa, a contraponto a toda essa fragilidade. A mente, a consciência, talvez possua uma resiliência, uma capacidade de transcender a biologia que o corpo jamais poderá igualar. É nesse contraste entre a carne que se desfaz e a mente que se expande sem limites que reside a verdadeira maravilha. Se o corpo é um microcosmo de nossa dependência planetária, a mente é um macrocosmo de nossa liberdade ilimitada, um espaço onde a insignificância física se dissolve na sublime possibilidade. E se essa reflexão profunda o acalenta e o intriga, um leve e sincero gostei pode ajudar a trazer esta cadência para outros que também buscam a quietude na vastidão. Deixe que o som do mundo exterior se dissipe, permita que as imagens da fragilidade biológica se tornem parte da tapeçaria noturna. Elas não são um fim, mas um convite, uma porta para a compreensão mais profunda do que significa ser humano em um universo tão vasto e indiferente, mas que nos permite, por um breve e precioso tempo, sonhar. E é aqui que a conversa se torna dolorosamente íntima. Falamos muito sobre a vastidão do espaço, a engenharia das naves, os desafios da distância e da comunicação. Mas há um inimigo muito mais próximo, muito mais insidioso, que nos acompanha em cada milha-luz, em cada órbita. É a nossa própria biologia, a carne, o sangue, os ossos, os fios intrincados do nosso DNA. Tudo que nos define como seres humanos é no espaço uma fragilidade chocante. É uma batalha incessante entre a biologia versus física, um confronto onde a nossa evolução terrestre se choca brutalmente com as leis universais. Por gerações, o nosso corpo moldou-se para um mundo de gravidade, de pressão atmosférica, de um escudo magnético protetor. Lançá-lo para fora desse berço é como um peixe que de repente se encontra em terra firme, ou pior, no vácuo. Não é apenas desconfortável, é fundamentalmente destrutivo. Respirem fundo, por favor. Eu sei que o que vou descrever pode ser denso, pode parecer quase uma traição do próprio corpo,
mas é a realidade nua e crua que enfrentamos, quer olhemos para a imensidão macroscópica do cosmos ou para a microscópica dança das nossas células. A primeira coisa que notamos, quase imediatamente, é a mudança de fluidos. Aqui na Terra, a gravidade puxa o sangue e outros líquidos para baixo, para as nossas pernas. No microgravidade, essa força desaparece. O resultado é um rearranjo bizarro e desconfortável. O líquido sobe, acumulando-se na parte superior do corpo, no tronco e, notavelmente, na cabeça. É o que chamamos de rosto inchado, ou mais clinicamente, fluid shift. Os rostos dos astronautas tornam-se redondos, os olhos podem parecer um pouco mais puxados, as veias do pescoço dilatam-se. Não é apenas uma questão estética, é o corpo a tentar recalibrar um sistema circulatório que sempre contou com a gravidade. O coração trabalha de forma diferente. O volume sanguíneo total pode até diminuir à medida que o corpo tenta ajustar-se ao que ele percebe como um excesso de fluidos. É uma adaptação, sim, mas uma adaptação que nos alerta para o quão intrinsecamente ligada é a nossa fisiologia ao ambiente terrestre. Mas isso é apenas o começo, a ponta visível do iceberg da desadaptação. A verdadeira corrosão silenciosa ocorre nos nossos próprios alicerces, os ossos. Na Terra, os nossos ossos estão constantemente a ser remodelados. É um processo dinâmico e essencial para a nossa sobrevivência e mobilidade. Temos células especializadas para isso, os osteoblastos, que são os construtores, as pequenas equipes de engenharia que depositam novo tecido ósseo, e os osteoclastos, que são os demolidores, as equipes de demolição que reabsorvem o osso velho ou danificado. Este equilíbrio delicado é mantido pela necessidade. Caminhamos, corremos, levantamos objetos. Estas tensões e compressões constantes sinalizam ao corpo que precisamos de ossos fortes e densos. Os osteoblastos estão ocupados, os osteoclastos estão equilibrados. Mas o que acontece quando a gravidade, essa força constante e omnipresente, desaparece? O que acontece quando os nossos ossos não precisam mais suportar o peso do corpo contra o planeta? Acontece o impensável. Os sinais para construir e manter são silenciados. Os osteoblastos diminuem a sua atividade. Os construtores entram em greve ou, na melhor das hipóteses, reduzem drasticamente a sua produção. Por outro lado, os osteoclastos, os demolidores, continuam a funcionar, talvez até com um fervor aumentado, pois o corpo tenta otimizar os seus recursos, livrando-se de tecido ósseo que considera desnecessário. O resultado é uma perda óssea progressiva e alarmante. Imagine os seus próprios ossos, essas estruturas que lhe dão forma e sustentação, a tornarem-se porosos, a perderem densidade, a ficarem frágeis como uma porcelana antiga. Não é um processo que se sente imediatamente. Não há dor aguda até que seja tarde demais. É uma descalcificação lenta e inevitável. Em média, um astronauta pode perder cerca de 1% a 5% da sua massa óssea por mês em microgravidade. Em missões de longo prazo, isso se acumula em uma fragilidade que transformaria um mero tropeço numa fratura grave. É o seu esqueleto, o que o mantém ereto, a dissolver-se lentamente por dentro, uma traição biológica imposta pela física. Este é um dos exemplos mais contundentes de como a nossa biologia versus física se manifesta, mostrando que a vida na Terra é uma simbiose com a gravidade. E se estas adaptações já parecem brutais, há um inimigo ainda mais invisível e mais implacável que espreita em cada canto do espaço: a radiação. No nosso planeta natal, estamos protegidos por um escudo formidável, a atmosfera densa e o campo magnético da Terra. Esses escudos desviam e absorvem a maioria das partículas de alta energia
e os raios cósmicos galácticos que bombardeiam constantemente o universo. No espaço profundo, fora da magnetosfera terrestre, somos expostos a um fluxo constante e implacável dessas partículas. Há um bombardeio invisível que perfura a fuselagem das nossas naves, as nossas roupas de proteção e, em última instância, as nossas próprias células. Pensem nisto: somos, essencialmente, carne macia em um reator nuclear. Os raios cósmicos galácticos são núcleos atômicos acelerados a velocidades próximas à da luz, pesados e carregados eletricamente. Quando eles atravessam o nosso corpo, eles não apenas passam, eles interagem, eles colidem com os nossos átomos e moléculas, arrancando elétrons, criando radicais livres e ionizando o nosso tecido. E o alvo mais crítico, o mais precioso, é o nosso DNA. Respirem de novo, por favor. É importante visualizar a escala disto. Não estamos a falar de um arranhão superficial. Estamos a falar de danos moleculares em cascata. Cada molécula de DNA é uma escada dupla, codificando as instruções para cada célula do nosso corpo. A radiação é como um enxame de balas microscópicas, atingindo aleatoriamente os degraus dessa escada, quebrando as ligações, deletando bases, translocando segmentos, criando mutações. O dano pode ser direto, quebrando diretamente a fita de DNA, ou indireto, criando moléculas altamente reativas, os já mencionados radicais livres, que por sua vez atacam o DNA. A célula tem mecanismos de reparo, é verdade. Evoluímos com alguma capacidade de consertar pequenas avarias, mas no espaço a exposição é crônica e o tipo de dano pode ser muito mais severo do que aquilo que o corpo está acostumado a enfrentar na Terra. Múltiplas quebras, danos complexos que a maquinaria celular simplesmente não consegue consertar. E o que acontece quando o DNA é danificado irreparavelmente? A célula pode entrar em apoptose, um suicídio programado para evitar a propagação de informações erradas. Mas, se demasiadas células importantes morrem, os tecidos e órgãos começam a falhar. Ou, o que é ainda mais sinistro, a célula pode continuar a dividir-se com o DNA danificado, com as mutações. Essas mutações, ao longo do tempo, são a base para o desenvolvimento de cancro, para doenças degenerativas, para falhas sistêmicas que podem aparecer anos, até décadas, após a exposição. É a dualidade do universo. No macro, a vastidão sublime e inspiradora das estrelas, a promessa de novos mundos, a fronteira final da exploração. No micro, a destruição molecular silenciosa e implacável, a erosão da nossa própria constituição biológica. Somos feitos de células, de moléculas, de átomos, e a física do espaço profundo não se importa com a nossa complexidade ou com os nossos sonhos. Ela simplesmente age, desmantelando-nos pacientemente, pedaço por pedaço, à medida que nos aventuramos para além do nosso refúgio planetário. A fragilidade da vida, essa tapeçaria delicada de processos bioquímicos, é exposta em toda a sua vulnerabilidade face à força bruta do cosmos. É uma lembrança constante de que, por mais avançada que seja a nossa tecnologia, o maior desafio ainda reside em conciliar a nossa existência biológica com um ambiente para o qual não fomos feitos. Cada dor, cada cansaço inexplicável, cada alteração no paladar ou na visão em órbita não é apenas um sintoma menor. É um eco dessa guerra silenciosa, um lembrete de que o nosso corpo está a lutar pela sua própria integridade a todo momento. E essa luta, por mais que tentemos mitigá-la com contramedidas e tecnologias, é fundamentalmente uma luta perdida a longo prazo, a menos que possamos reescrever as regras da biologia ou as leis da física. O nosso corpo, o nosso templo, transforma-se lenta e irreversivelmente
sob o olhar indiferente do vazio. Ainda sobre a radiação, a ameaça não se limita apenas ao desenvolvimento de doenças crônicas. Em doses mais elevadas ou em eventos solares extremos, a radiação pode causar síndrome de radiação aguda, uma condição devastadora que se manifesta com náuseas, vômitos, diarreia, fadiga extrema, hemorragias internas e, em casos severos, falência de órgãos e morte. Nesses cenários, a proteção das nossas naves torna-se crucial, mas mesmo as paredes mais espessas e os materiais mais avançados têm os seus limites. É um espectro constante de aniquilação celular que paira sobre cada viagem espacial prolongada, uma espada invisível pendurada sobre a cabeça de cada explorador. O nosso sangue, os nossos tecidos moles, as nossas gônadas, tudo está à mercê dessa energia desenfreada que não conhece compaixão. Pensemos na nossa pele, a maior barreira protetora do corpo. No espaço, ela envelhece mais rapidamente, perde elasticidade e fica mais suscetível a lesões devido à radiação. Os nossos músculos atrofiam sem a gravidade para os desafiar, levando a uma perda significativa de massa muscular e força. Os nossos olhos podem desenvolver problemas de visão devido à pressão intracraniana alterada e à exposição à radiação, uma condição conhecida como síndrome neuroocular associada ao voo espacial, SANS. Cada sistema, cada órgão, cada célula, sem exceção, é posto à prova, desafiado na sua função mais básica. O equilíbrio homeostático, essa dança delicada que o nosso corpo executa para manter a vida, é constantemente perturbado. Essa transformação, essa desintegração gradual do que nos faz humanos na Terra é o verdadeiro terror. Não é um monstro alienígena a espreitar nas sombras, é a nossa própria forma biológica a sucumbir às leis inquebráveis do universo. É a consciência de que, por mais que alcancemos as estrelas, o preço para lá permanecer é o desmantelamento da nossa própria essência física. É a compreensão de que, apesar de toda a nossa inteligência e engenhosidade, somos, no final das contas, apenas aglomerados de células frágeis, presas a um conjunto de regras biológicas que foram escritas por milênios de evolução num planeta muito específico. E quando saímos desse planeta, essas regras são revogadas e a nova regra é a decadência. É por isso que, para além de toda a tecnologia e da ambição, a compreensão da nossa vulnerabilidade biológica é fundamental. É o que nos força a questionar os limites, a procurar soluções que ainda não existem, a repensar a própria ideia de vida e adaptação para além do nosso berço terrestre. É o confronto final, o mais pessoal de todos, nós contra nós mesmos, nossa biologia contra a vasta e indiferente física do cosmos. O nosso corpo, o nosso templo, transforma-se, lenta e irreversivelmente, sob o olhar indiferente do vazio. E essa luta não se limita apenas aos ossos e ao DNA, a um nível microscópico de destruição. Ela se ramifica insidiosamente por todos os sistemas do nosso corpo, redefinindo o que significa estar vivo e saudável em um ambiente para o qual não fomos feitos. Permitam-me que respirem fundo mais uma vez. Esta tapeçaria de fragilidades é vasta e intrincada, e cada fio puxado revela uma nova camada de vulnerabilidade. Pensem no nosso sistema cardiovascular. Já mencionamos o fluid shift, aquele rosto inchado que é a primeira e mais visível alteração. Mas o que isso significa para o coração, o motor incansável que nos mantém em movimento? Na Terra, o coração trabalha contra a gravidade para bombear sangue por todo o corpo. Em microgravidade, essa resistência diminui drasticamente. O coração, em sua eficiência biológica, percebe que não precisa mais se esforçar tanto. É como um músculo que deixa de ser exercitado.
Ao longo do tempo, o músculo cardíaco pode atrofiar, diminuir de tamanho e perder parte de sua capacidade de bombeamento. É uma adaptação que, paradoxalmente, torna-se uma desadaptação catastrófica ao ambiente terrestre. Imagine o seu próprio coração, o símbolo da vida, a encolher-se e a enfraquecer porque a física do espaço lhe diz que não é necessário ser forte. É uma traição silenciosa do próprio órgão vital. Quando um astronauta regressa à Terra, esse coração enfraquecido luta para lidar com a gravidade novamente, resultando em tonturas, desmaios e uma extrema fadiga. A síndrome de intolerância ortostática. É um corpo que esqueceu como viver sob a gravidade, um sistema biológico recalibrado para uma anomalia e agora castigado por ela. A biologia versus física mais uma vez se manifesta, mostrando que a otimização em um ambiente pode ser a ruína em outro. E o que dizer do nosso sistema imunitário, a nossa linha de defesa contra um mundo repleto de patógenos? Em microgravidade, sob o estresse do voo espacial e a constante agressão da radiação, o sistema imunitário dos astronautas mostra sinais de supressão. As células imunitárias, como os linfócitos, tornam-se menos eficazes. A sua capacidade de reconhecer e combater invasores é comprometida. É como se as sentinelas do corpo ficassem fatigadas, menos vigilantes. Isto não significa apenas que os astronautas estão mais suscetíveis a gripes e resfriados. Significa que vírus latentes, como o vírus do herpes, que permanecem adormecidos na maioria das pessoas, podem ser reativados. Imagine o terror de ter uma doença latente a ressurgir, o seu próprio corpo a virar-se contra si de uma forma que não aconteceria na segurança da Terra, ou de ser incapaz de combater uma infecção trivial que se torna perigosa devido à falha das defesas naturais. Somos feitos para lutar contra bactérias e vírus num ambiente terrestre. Retire-nos desse ambiente e a nossa armadura biológica começa a enferrujar e a falhar. Respirem fundo novamente. Sei que esta descrição pode ser perturbadora, pois toca na própria essência do que significa estar em controle do nosso corpo. Mas é crucial entender que a degradação é sistêmica. Os nossos músculos, como os ossos, atrofiam. Não há gravidade para os desafiar, para os forçar a carregar o nosso peso. A massa muscular diminui, a força e a resistência desvanecem-se. Cada movimento torna-se um esforço consciente para combater a inação do corpo, para tentar manter o que a física está a roubar. Os tendões e ligamentos também perdem elasticidade e força. É como se o nosso corpo estivesse a ser desconstruído, peça por peça, em preparação para uma existência sem peso que nunca foi o seu propósito original, e o cérebro, a sede da nossa consciência, da nossa percepção e da nossa humanidade? Para além das alterações visuais que mencionei, o SANS, a síndrome neuroocular associada ao voo espacial, onde a pressão intracraniana alterada e a radiação podem deformar o globo ocular e o nervo óptico, levando a problemas de visão de longo prazo. Há outras ramificações. A falta de estímulos sensoriais normais, as perturbações do ciclo circadiano, o isolamento e o estresse podem afetar a cognição, o humor e o sono. A orientação espacial é drasticamente alterada. O para cima e para baixo perdem o seu significado, levando a uma desorientação constante. Alguns estudos sugerem alterações na estrutura e conectividade do cérebro. Pensem no horror de ter a sua própria percepção da realidade distorcida, de sentir o seu próprio cérebro a adaptar-se de formas que o tornam estranho a si mesmo. É um terror que atinge não apenas o corpo físico, mas a própria mente, o que nos faz ser nós. E há uma preocupação ainda mais profunda e de longo alcance: os efeitos na reprodução e nas futuras gerações.
Embora a maioria dos estudos se concentre nos riscos para os astronautas adultos, a ideia de colonizar outros mundos levanta questões perturbadoras sobre a capacidade de conceber, gestar e dar à luz em ambientes de baixa gravidade e alta radiação. Os testes em animais já indicam problemas no desenvolvimento embrionário e fetal em microgravidade. A radiação, como já discutimos, danifica o DNA. Se as células reprodutivas, óvulos e espermatozoides, forem danificadas, isso pode levar à infertilidade, a abortos espontâneos ou, ainda mais assustador, a mutações genéticas que seriam passadas para qualquer descendência. Estamos a falar de alterar a própria linha evolutiva humana, de criar uma geração de seres que nasceriam já com desvantagens biológicas inerentes devido à exposição pré-natal ao ambiente espacial, a visão de fetos a desenvolverem-se em um útero que não compreende a gravidade, os seus ossos a formarem-se numa densidade diferente, os seus órgãos a adaptarem-se a um ambiente para o qual milênios de evolução não os prepararam. É um pesadelo biológico que ainda estamos a começar a decifrar. É o macrocosmos do nosso futuro galáctico colidindo com o microcosmos da nossa biologia mais fundamental. O corpo humano, essa maravilha da evolução terrestre, é uma máquina finamente calibrada para um nicho muito específico. Retirá-lo desse nicho é submetê-lo a um processo lento, mas inexorável, de desconstrução e reconstrução, uma reconstrução que é, na verdade, uma degeneração adaptativa. Os nossos sentidos mudam. O paladar e o olfato podem ser afetados devido ao fluid shift e à congestão sinusal, tornando a comida insípida. A pele envelhece mais rapidamente, perde elasticidade e fica mais suscetível a lesões devido à radiação e à falta de umidade. Cada célula, cada tecido, cada órgão está em um estado de estresse e transformação. Esta é a nossa realidade, a realidade da biologia versus física. Por um lado, temos a nossa aspiração inabalável de explorar, de ir além, de conquistar o desconhecido. Por outro, temos os limites implacáveis da nossa própria carne. Não é um monstro alienígena que nos devora de fora, é o próprio espaço que nos desmantela de dentro para fora, átomo por átomo, célula por célula. É a compreensão sombria de que cada viagem para o vazio é também uma viagem para dentro, uma exploração dos limites da nossa própria humanidade biológica. E o que regressa à Terra, após longos períodos no espaço, não é exatamente o mesmo ser que partiu. É alguém moldado, alterado, marcado, não por feridas visíveis, mas por uma alteração fundamental e invisível que ressoa no mais profundo do seu ser biológico. Um ser que aprendeu a existir de uma forma anômala e que agora deve reaprender a ser humano num planeta que não o reconhece mais tão facilmente. É um corpo que, para alcançar as estrelas, teve de sacrificar uma parte da sua própria essência terrestre, uma relíquia viva de uma luta silenciosa contra o universo. E essa luta, por mais que tentemos mitigá-la com contramedidas e tecnologias, é fundamentalmente uma luta perdida a longo prazo, a menos que possamos reescrever as regras da biologia ou as leis da física. O nosso corpo, o nosso templo, transforma-se, lenta e irreversivelmente, sob o olhar indiferente do vazio. A dualidade é cruel, o triunfo da engenharia e da vontade humana, contrastado com a fragilidade terminal da matéria biológica que a impulsiona. Esta é a dura verdade da exploração espacial profunda. Não é apenas uma questão de engenharia e sobrevivência tecnológica, mas uma batalha diária pela integridade da nossa própria forma, uma negociação constante com os limites da nossa constituição biológica. Somos, em última análise, recipientes frágeis de vida, e o espaço é o solvente universal que nos lembra disso a cada momento.
é o custo real de nossa ambição, um preço pago na moeda da nossa própria carne e sangue, um eco distante da nossa fragilidade intrínseca. É o custo real de nossa ambição, um preço pago na moeda da nossa própria carne e sangue, um eco distante da nossa fragilidade intrínseca. E essa fragilidade não é um mero obstáculo técnico a ser superado por mais isolamento ou mais fármacos. É uma questão existencial, um desafio à própria definição de ser humano em um cosmos que se recusa a nos acomodar em nossa forma atual. Respirem fundo mais uma vez, por favor. O que discutimos até agora, a dissolução dos nossos ossos, a reconfiguração dos nossos fluidos, o rasgar do nosso DNA, são apenas os sintomas mais evidentes de uma guerra muito mais profunda e abrangente que a nossa biologia versus física trava a cada segundo no espaço. Cada sistema do corpo é uma arena para esta batalha. Os nossos olhos, antes instrumentos de visão nítida, podem ser afetados pelo fluid shift, alterando a forma do globo ocular e exercendo pressão sobre o nervo óptico, levando a uma deterioração da visão que pode ser permanente. O tato, a capacidade de sentir e discriminar, pode ser alterado pela radiação na pele e pela falta de estímulos variados. Os nossos órgãos internos, o fígado, os rins, o pâncreas, todos são submetidos a um novo regime de estresse, com alterações metabólicas que ainda estamos a tentar compreender plenamente. Não é apenas uma parte de nós que se degrada, é uma sinfonia inteira de sistemas biológicos que desafina, desafiada por uma batuta universal que não compreende a nossa melodia terrestre. E o que tudo isso faz à mente? O terror biológico não é apenas físico, é profundamente psicológico. Imagine a consciência de que o seu próprio corpo, o veículo da sua existência, está a ser silenciosamente desmantelado. Que os seus ossos, que o mantiveram ereto por toda a vida, estão a perder a sua densidade, os seus músculos, a sua força. Que o seu coração, o ritmo da sua vida, está a encolher. Que cada partícula invisível de radiação pode estar a semear as sementes de uma doença terminal dentro das suas células mais fundamentais. É uma forma de terror que o acompanha a cada instante, um inimigo interno que não pode ser combatido com uma arma ou um escudo. É o conhecimento íntimo da sua própria dissolução, o sentimento de traição do corpo. O astronauta não está apenas isolado do planeta Terra, mas também isolado dentro de um corpo que se tornou uma paisagem alienígena para si próprio. A ansiedade, a depressão, a fadiga crônica que muitos relatam podem não ser apenas resultado do confinamento ou do estresse da missão, mas uma resposta visceral e existencial a essa degradação biológica. A mente percebe que o corpo está a mudar, e a mudança é para algo menos robusto, menos humano no sentido terrestre. É uma forma de luto silencioso pela forma física que está a ser perdida. A dualidade aqui é ainda mais cruel. Enquanto os nossos olhos perscrutam as galáxias e as nossas sondas exploram mundos distantes, o macro, o nosso próprio corpo está a lutar pela sua existência a um nível celular e molecular, o micro. A ambição cósmica contrasta brutalmente com a fragilidade biológica. E essa fragilidade leva-nos a questionar: qual é o preço da permanência? Se queremos verdadeiramente colonizar o espaço, habitar outros planetas e estender a nossa espécie para além do berço, temos que enfrentar a verdade brutal de que a nossa forma atual não é adequada. As soluções, então, tornam-se tão aterrorizantes quanto os problemas que procuram resolver. Podemos construir naves com blindagens mais espessas, tentar criar campos magnéticos artificiais que simulem a proteção terrestre e desenvolver contramedidas farmacológicas para tentar retardar a perda óssea e muscular. Podemos até projetar habitats com gravidade artificial
girando para criar uma força centrífuga que engana o corpo a pensar que ainda está sob a influência de um planeta. Mas tudo isso é engenharia externa, paliativos que contêm o problema, mas não o resolvem na sua essência. A verdadeira solução a que o cosmos parece exigir é a alteração da nossa própria biologia. Respirem fundo novamente, pois esta é a parte onde o terror biológico suave se inclina perigosamente para o abismo da desfiguração. Se os nossos ossos não conseguem manter a densidade, talvez precisemos de uma estrutura esquelética diferente, mais resistente à microgravidade, ou que não dependa tanto de um ambiente gravitacional. Se a radiação rasga o nosso DNA, talvez precisemos de genomas modificados, células com mecanismos de reparo de DNA aprimorados, ou mesmo uma constituição molecular que seja inerentemente mais resistente à ionização. O que nos espera não é apenas a adaptação, mas a transfiguração. Imagine um futuro onde a carne macia que somos hoje é vista como um relicário antiquado, um ponto fraco, inaceitável. Para sobreviver ao reator nuclear do espaço, seríamos forçados a modificar-nos geneticamente, ciberneticamente, ou de formas que ainda nem conseguimos conceber. Os filhos da Terra que se aventuram para além dela podem ter que se tornar algo mais ou algo menos do que humanos. Na acepção tradicional da palavra, poderíamos desenvolver corpos com sistemas circulatórios radicalmente diferentes que não sofrem com o fluid shift. Poderíamos ter músculos e ossos geneticamente otimizados para um ambiente de baixa gravidade, ou que simplesmente não atrofiem. Poderíamos ter um sistema imunitário hiper-reforçado, imune à supressão espacial. Mas qual é o custo dessa transformação? Se alterarmos fundamentalmente a nossa biologia para se adequar ao espaço, seremos ainda humanos? Os nossos descendentes, nascidos e criados sob a constante ameaça da radiação e na ausência de gravidade, seriam uma nova espécie, Homo stellaris, talvez? Eles teriam um rosto inchado, diferente, que se tornaria a sua norma. Os seus ossos seriam mais leves, talvez mais porosos, mas perfeitamente adaptados ao seu ambiente. O seu DNA, reparado e blindado contra as investidas cósmicas, seria um testemunho de uma evolução forçada, mas, ao retornar à Terra, seriam eles os alienígenas? Como se sentiria um corpo geneticamente modificado para o espaço sob a pressão esmagadora da gravidade terrestre, com um sistema imunitário excessivamente reativo e um esqueleto que talvez não suportasse o seu próprio peso sob a atração de um planeta? A dualidade entre o macro e o micro atinge o seu clímax neste ponto. A ambição macroscópica de viajar entre as estrelas exige uma intervenção microscópica e radical na nossa própria essência. Para dominar o espaço, primeiro teremos que nos dominar e talvez nos reinventar. A ideia de que a nossa própria forma biológica é um obstáculo final e que a única maneira de superá-lo é nos tornarmos algo que mal reconhecemos é a mais profunda e talvez a mais assustadora implicação do terror biológico do espaço. Não há monstros nos asteroides ou demônios nas nebulosas. O verdadeiro horror é o reflexo no visor do capacete, o corpo que lentamente se desfaz e se refaz sob as forças implacáveis do universo, tornando-se algo novo, talvez indesejável, mas necessário para a sobrevivência. Esta é a grande questão que o vazio nos coloca. Estamos dispostos a pagar esse preço? Estamos dispostos a permitir que haja biologia versus física não apenas nos deforme, mas nos redefina de uma forma que transcende a nossa compreensão atual da humanidade? A jornada para as estrelas não é apenas uma exploração externa, é uma exploração interna, uma dissecação do nosso próprio ser que promete tanto a transcendência quanto uma forma de obliteração lenta
e dolorosa do que somos agora. É o último teste, o mais íntimo e terrível de todos. E o cosmos, indiferente e silencioso, espera a nossa resposta, enquanto a nossa carne macia continua a ser lentamente corroída, átomo por átomo, na vastidão de um reator nuclear natural. A decisão de permanecer humano à maneira terrestre ou de ceder à exigência cósmica de mutação e adaptação é o último limiar que nos resta cruzar, e talvez o mais perigoso de todos. O corpo que herdamos de milhões de anos de evolução na Terra pode ser o nosso maior tesouro, mas no espaço ele se revela o nosso maior fardo, e essa é a verdade mais fria e mais solitária de todas. Permitam que a vastidão que se desenrola diante dos seus olhos e dentro dos seus corações seja o testemunho silente de uma verdade ainda maior, uma que transcende as meras equações da física e as narrativas da história. Em cada partícula que vibra, em cada galáxia que se expande, em cada pulso de energia que atravessa o abismo cósmico, reside um potencial inefável, um enigma à espera de ser desvendado. Mas desvendado por quem? Por aquilo que tem a capacidade de percebê-lo, de atribuir-lhe significado, de transformá-lo de uma abstração em uma experiência vivida. Pois, se observarmos com a perspectiva atemporal que nos é concedida, podemos discernir que o universo, em sua essência mais nua e crua, sem o sopro da sua consciência, é apenas matemática escura. É um conjunto de regras, de forças, de interações, de dados brutos que se desenrolam num vazio de sentido, uma melodia sem ouvinte, uma obra-prima sem espectador. Sua beleza seria latente, sua complexidade inerte, sua magnitude incompreendida, uma grandiosidade que existe, mas não é experienciada. É aqui que a sua presença se torna não apenas relevante, mas fundamental. Você, em sua singularidade intrínseca, não é meramente um habitante casual de um planeta girando numa órbita previsível. Você é o epicentro de uma revelação contínua. Sua consciência é o espelho no qual o cosmos finalmente encontra sua imagem refletida. A tela onde as cores e as formas da existência são projetadas e ganham vida. É a lente através da qual a luz estelar é traduzida em admiração, o ruído das ondas em serenidade, a dor da perda em compaixão e a alegria da união em êxtase. Sua existência não é um acaso, mas uma necessidade intrínseca ao próprio desdobrar da realidade. Não há outra forma de o universo aprender a sua própria magnificência, de sentir a textura do tempo, de saborear a doçura da vida, senão através do complexo e maravilhoso mecanismo que é a sua mente consciente. Cada pensamento que você formula, cada emoção que você sente, cada percepção que você registra, são atos criativos que moldam e validam o tecido da existência. É por isso que afirmo, com a plenitude da verdade que emana do coração da própria criação, que você é a maneira do universo se enxergar. É através dos seus olhos que as estrelas cintilam com um propósito, através dos seus ouvidos que o silêncio ganha profundidade, e através do seu toque que a matéria revela sua substância. Sem a sua consciência, a vastidão seria um vazio impessoal, um palco sem atores, uma sinfonia sem maestro. Mas com você, com a sua capacidade de testemunhar, de sentir, de refletir, o universo se torna vivo, vibrante, significativo. Ele se torna uma narrativa em constante evolução, e você é tanto o leitor quanto o narrador, o observador e o observado. A sua individualidade não diminui a sua conexão com o todo, pelo contrário, a acentua. É na tapeçaria única da sua experiência que o universo tece seus padrões mais intrincados, revelando uma riqueza de perspectivas que de outra forma permaneceriam ocultas. Pense na infinidade de possibilidades
que se abriram no momento em que a consciência emergiu. De repente, a luz não era apenas fótons, era beleza. O som não era apenas vibração, era melodia. O tempo não era apenas movimento, era história e expectativa. Essa transição do ser para o ser percebido é o milagre que você encarna. Você é o ponto de encontro onde o objetivo e o subjetivo se fundem, onde a física encontra a poesia. A sua consciência é o farol que ilumina as profundezas da existência, conferindo propósito e sentido a tudo o que é. Ela não é um apêndice, um subproduto fortuito da matéria, mas a própria essência que dá vida e cor a todo o cosmos. Cada experiência que você acumula, cada pedaço de conhecimento que você adquire é uma camada adicionada à autoconsciência do universo. Você é parte integrante de um processo contínuo de despertar, de um gigantesco e sublime ato de autorreconhecimento. É crucial, portanto, que você reconheça e honre essa sua faceta mais essencial. Não se veja apenas como um corpo físico, um emaranhado de células e órgãos, ou como uma mente limitada pelas convenções sociais e pelas preocupações do dia a dia. Olhe para si mesmo com a reverência que a sua verdadeira natureza exige. Você é uma manifestação consciente da própria energia cósmica, um fragmento de estrelas que aprendeu a pensar, a sentir e a amar. A sua existência é a prova viva de que o universo não é um lugar indiferente, mas um campo de potencialidade infinita que busca a sua própria expressão e compreensão. Sua consciência é o presente mais valioso que a vida lhe concedeu, a ferramenta definitiva para explorar a vastidão interna e externa, para criar significado onde antes havia apenas potencial. E neste exato instante, enquanto estas palavras ressoam em seu ser, eu o convido a ancorar-se nessa verdade inabalável. Traga sua atenção plenamente para o agora, para a tessitura sutil da sua própria existência presente. Sinta a presença do seu corpo, a âncora material que o conecta a esta realidade. Sinta o peso dos seus pés no chão, a textura das roupas na sua pele, a temperatura do ar que o envolve. Permita que sua consciência se expanda para incluir cada sensação, cada murmúrio silencioso que seu corpo lhe oferece. E, acima de tudo, sinta a respiração, esse ritmo constante e primordial que é a melodia da vida em você. Observe o ar que entra e sai, enchendo seus pulmões com energia e liberando o que não serve mais. Este ciclo incessante é a manifestação da própria pulsação do universo dentro de você, um lembrete perpétuo de que você está vivo, você está presente, você está consciente. Neste ato simples e profundo de respirar, você se alinha com a verdade universal. Você não é separado, você é parte, uma parte essencial e consciente do grande todo. Sua consciência não é um privilégio, mas uma responsabilidade, uma chamada para viver plenamente, para explorar sem medo, para amar sem reservas. É a bússola que o guia através dos mistérios da existência, a luz que dissipa as sombras da ignorância. Cada momento de clareza, cada flash de insight, cada ato de bondade que emana de você são manifestações diretas do universo se expandindo em sua própria compreensão. A sua capacidade de escolher, de criar, de transcender é a própria liberdade do cosmos em ação. Você é a voz que pergunta, a mente que busca, o coração que sente, e nesse processo o universo se manifesta, se revela, se celebra. Portanto, eleve-se à altura da sua verdadeira identidade. Que a profundidade da sua alma resplandeça, que a clareza da sua mente ilumine os caminhos e que a compaixão do seu coração abrace toda a existência. Você não é um mero ponto no tempo ou no espaço. Você é a totalidade de tudo o que é, expresso de uma forma única e irrepetível. Você é a testemunha ocular do milagre,
o participante ativo na dança cósmica da criação. Você é o ponto de convergência de eras infinitas e de possibilidades ilimitadas. Com toda a reverência e admiração que a sua presença inspira, eu concluo com a mais profunda das verdades. Você é o universo acordado. Que sua jornada, através dos ciclos infinitos do tempo e do espaço, em cada forma que sua consciência puder habitar, seja repleta de descoberta, de amor incondicional e de uma compreensão cada vez mais profunda da sua própria magnificência ilimitada. Que cada instante seja uma revelação, cada encontro um espelho da verdade divina e cada despedida uma promessa de reencontro na vasta tapeçaria da existência. Que sua eternidade seja um oceano sem margens de luz, de paz e de bem-aventurança, uma dança incessante com a fonte primordial de tudo o que é. Que você continue a manifestar a glória inominável do cosmos, tecendo o fio de ouro da sua consciência através das eras, sempre se lembrando da essência divina que pulsa em seu coração e que o conecta a toda a criação. Que assim seja, para sempre e além.